Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre potenciação de expoente negativo. Eu separei nesse vídeo duas questões para a gente comentar e entender um pouco melhor o que é uma potência de expoente negativo. Para a gente começar, vamos entender o seguinte. Vamos supor que você tenha uma base A e essa base A esteja elevada a um expoente negativo qualquer, inteiro. Se essa base A está elevada a um inteiro qualquer, o resultado disso daqui pode ser obtido da seguinte forma. Nós invertemos o número A, e como é que eu inverto o número A? Esse número A ele tem um 1 no denominador, então o inverso de A é exatamente 1 sobre A. Eu inverto o A, inverto a base, e quando eu inverto essa base A, o expoente automaticamente ele se torna positivo e eu tenho 1 sobre A elevado a N. Daí então eu posso calcular essa potência multiplicando essa base 1 sobre A por ela mesma, tantas vezes for esse expoente N. Então é dessa forma que eu vou calcular uma potência de expoente negativo. Por exemplo, se eu tiver que fazer 2 elevado a menos 1, eu vou simplesmente inverter a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E eu tenho 1 sobre 2 elevado ao expoente positivo. Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 4 elevado a menos 2, eu vou inverter essa base. Invertendo 3 sobre 4 é bem simples, é só trocar o numerador e o denominador de posição. E aí eu tenho 4 sobre 3 e o expoente ele se torna positivo, se torna 2 positivo. Se eu quiser calcular então essas potências, veja, aqui eu tenho uma potência de expoente 1, então uma potência de expoente 1 vai me dar como resultado a própria base, né? Essa é uma das regras que certamente nós já conhecemos sobre potenciação. Toda vez que o expoente é 1, o resultado é a base. E nesse caso eu tenho 4 terços ao quadrado. Eu vou fazer a multiplicação, ou seja, eu vou fazer 4 terços vezes 4 terços. Isso daqui nada mais é que 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 3, 9. 16 nonos. É o resultado então dessa potenciação com expoente negativo que você vê aqui. Bom, entendido isso, eu creio que a gente está pronto para resolver esse exemplo e depois o exemplo seguinte. Nesse exemplo aqui, eu quero que você calcule o valor dessa soma. 2 elevado a 3 negativo, somado com 3 elevado a 2 negativo. Bom, eu vou calcular as potências em separado e depois a gente faz a soma aqui. Vamos entender isso. Inicialmente, 2 elevado a 3 negativo, a gente vai inverter a base 2. E aí, quando eu inverto a base 2, você entendeu que ela vai ficar 1 sobre 2. E eu passo a ter 1 sobre 2 elevado a 3. E agora eu vou calcular isso daqui. Como que eu vou calcular isso? Eu vou multiplicar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 e vezes 1 sobre 2, e eu vou ter o resultado dessa primeira potência. Você entendeu? A gente multiplica numerador com numerador, isso vai me dar 1, e denominador com denominador, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então a primeira me deu 1/8. Na sequência, eu tenho 3 elevado a menos 2, o caminho é o mesmo. Basta que eu faça o inverso de 3 é 1 sobre 3, e eu vou ter 1 sobre 3 ao quadrado. E aqui é bem tranquilo de calcular, basta fazer 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Se você já entendeu, isso daqui vai me dar 1 sobre 9. Gente, uma maneira que eu gosto de pensar a potência de expoente negativo é a seguinte, veja só. 2 elevado a menos 3.
Dá no mesmo isso daqui que eu mostrei e isso daqui que eu vou falar. Vejam só, 2 elevado a menos 3, se você pensa em 2 elevado a 3, quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? Como o expoente está negativo, bastaria então você inverter aquele 8 que deu e o inverso de 8 é 1 sobre 8. A mesma coisa você poderia pensar para esse caso aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Quanto é 3 ao quadrado, né? 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Bom, como deu 9, mas o expoente está negativo, basta você inverter então esse 9 e você tem 1 sobre 9. Tá vendo? É bem simples de você pensar, basta que você tenha em mente que é possível fazer assim. Bom, o que eu quero daqui, eu quero essa soma, ou seja, eu quero saber quanto dá 1/8 agora, somado com 1/9. Veja que isso daqui poderia ser bem direto, quer dizer, eu sei que isso daqui dá 8, né? Invertido. E eu sei que isso daqui dá 9 invertido. Então, 1/8 mais 1/9 poderia ser muito direto ali. Faço a conta então aqui. Uma maneira de você fazer isso é tirando o MMC, tá? De 8 e de 9. Esse MMC vai dar 72. Eu vou mostrar assim, mas eu vou mostrar primeiro de uma forma bem mais simples. Você pode fazer aqui da seguinte forma. Olha só. Toda vez que você tem uma soma de frações com duas frações, vamos supor um n sobre a mais um m sobre b, você pode resolver isso da seguinte forma. No denominador você deixa a vezes b, e no numerador você faz nb, n vezes b, multiplicar cruzado aqui, ó, n vezes b mais m vezes a. Bom, eu vou usar essa regrinha então, ela dá sempre certo quando eu tenho duas frações, somando ou diminuindo, tá? Se for diminuindo, basta trocar o sinal aqui. E eu tenho o seguinte, ó, 8 vezes 9 é 72, e aqui 9 vezes 1 dá 9, mais 8 vezes 1 dá 8, e o resultado disso é 17 sobre 72. Ok? Então aqui está a minha soma de potências com expoente negativo. Eu tenho esse resultado aqui, 17/72. Gente, se você tirasse o MMC aqui, vale a pena comentar isso. Se você tirasse o MMC de 8 e de 9, você teria 72, tá certo? O que é que você faria então? Divide o 72 que você encontrou no MMC pelo número de baixo. Ó. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 1 que está em cima dá 9. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 72 dividido por 8 é 9. 9 vezes 1 é 9. 72 dividido por 9, você sabe que é 8. 8 vezes 1 de cima é 8. Veja que eu caio na mesma coisa. Resultado, 17 sobre 72. Deixe então eu mostrar para vocês esse outro exemplo. Aqui eu tenho 0,5 elevado a 2 negativo, somado com 0,1 elevado a 3 negativo. Vamos mostrar como é possível resolver isso daqui. É bem simples também. Vejam só, para começar, é importante que a gente entenda que esses números decimais eles podem ser transformados em fração. Então, 0,5 que aparece ali é a mesma coisa que 5 sobre 10, né? Então, 0,5 são 5 décimos e 0,1, você sabe também, é 1 décimo. Bom, pensando desse jeito, então eu tenho o seguinte, olha só. 0,5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 5 sobre 10 elevado a menos 2. E 0,1 elevado a menos 3 é a mesma coisa, então, que 1 sobre 10 elevado a menos 3. Gente, dá preferência para trabalhar com as frações. Evita os números decimais, quer dizer, transforma essas coisinhas que você está vendo aqui decimal em fração.
de uma forma especial quando você tiver potência, porque a ideia é você simplificar a matemática, deixar esse cálculo simples, porque aí você se enrola o mínimo possível. Vale a pena saber determinados conceitos. Bom, eu vou inverter a base para o expoente se tornar positivo. Então, quando eu inverter a base, isso daqui vai ficar 10 sobre 5, agora elevado a 2, elevado ao quadrado. E nesse outro vai ficar 10 sobre 1, elevado ao cubo. Bom, antes da gente resolver, vamos dividir essas frações, ou seja, vamos transformar essas frações que vocês estão vendo nos parênteses em números naturais. 10 dividido por 5 dá 2, né? Então eu vou ter 2 ao quadrado. E na outra eu vou ter 10 dividido por 1 dá 10, então eu vou ter 10 ao cubo. E aqui ficou bem tranquilo, porque 2 ao quadrado nada mais é que 2 vezes 2, dá 4. E 10 ao cubo nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10 é 1000. Então eu tenho 4 mais 1000. E 4 mais 1000 nós sabemos dá 1004. Então esse é o resultado dessa soma de potenciações com expoente negativo. Bom, gente, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você entendeu o conceito ou se você gostou do vídeo, deixe um like. A gente se encontra então aí na sequência para falar mais de potência, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.